Como as coisas mudam rápido, pessoal. Somos corajosos em defesa da democracia. Vamos prender Bolsonaro. Não aceitaremos a anistia. Pois bem. Otávio, mesmo antes da revelação dessas mensagens que a gente mostrou agora, a gente vai mostrar mais para vocês, e do próprio indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes de julgamento, porque o julgamento de Bolsonaro só é no começo de setembro, é uma impossibilidade, mas que depois se torna uma questão política. Vamos dar uma olhada no G1, porque está lá. Barroso disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento nem condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Fecha aspas. Eu achei muito curioso isso daqui. Porque o Barroso é bem extremista e ele vinha batendo muito na tecla contra qualquer tipo de anistia. O Barroso da tese que não pode de jeito nenhum, que absurdo. Os copistas. E esse mesmo Barroso agora diz que anistia antes de julgamento é impossibilidade e que cabe ao Congresso avaliar depois. Só antes não, mas depois. Depois do julgamento, se o Congresso quiser, aí é político. Depois do julgamento, passa uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Mas depois, fica aí. Não tem como você não questionar, né? Tá, isso aqui significa que, pelo Barroso, se o Congresso debater anistia, ele vai deixar rolar? Não vai tornar inconstitucional depois? Agora, sem emoção. Deixa eu mostrar aqui as notícias. Pelo menos uma. Você vê o Barroso falando, né? Depois, se a classe política quiser, é de boa. O que é que a imprensa noticiava exatamente uma semana atrás, dia 14, 7 dias atrás? Ministros do Supremo discutem recuo possível. A proposta em debate consiste em uma anistia pós-condenação. Depois de condenar, anistia aí. Não é? Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso. Pode ser que seja isso. Pode ser o Barroso dando mais um aceno que, se colocar a anistia para andar, o Supremo vai acatar, porque o Supremo, sei lá, eu não acho que eu nunca terei na minha vida um apartamento de 4 milhões de dólares. Eu não acho. Mas porque se eu tivesse, eu ia estar desesperado. Eu ia estar falando pro meu amigo, irmão, eu não quero brigar com o Trump, sabe? Desculpa aí, a defesa da soberania, velho. Eu tô cagando aí pra Bolsonaro, tô pensando no meu hotel lá, no meu apartamento, meu filho lá que trabalha no BTG. Eu pensaria dessa forma. O Barroso não é igual a mim, né? Um cara muito mais culto, iluminado, democrático, um espírito público, né? Muito grande. Eu ligo pra porcaria, eu ia estar preocupado com o meu apartamento. Eu sou um cara egoísta. Não sei, né? Mas você vai lembrando. Sobre a anistia, você vê, né? Com câncer avançado de idoso envolvido no 8 de janeiro, tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. No outro dia eu vi um cara com lepra. Só tá com, sabe, o início aqui das falanges do dedo. É tanto absurdo que acontece nesses casos que você fica assim se questionando que o que é que passa no coração dessas pessoas para serem tão malvadas. O fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é. E se o governo lá aceitar, está dado o asilo. Eu não vejo problema nenhum. Nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo. Teve um monte de gente no Brasil que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não. Se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. E você?
Desculpa, Eu acho Flávia. o seguinte, o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. É nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo, todo mundo sai Pode, mas do país. significa o seguinte, ele não pode sair do país, ele está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas esse... Não é isso. Porque é o seguinte, toda pessoa que é processada por um governo e se diz perseguida, mesmo que seja mentira, tem direito de dizer. Tem direito de dizer. O outro país que julgue se as coisas são assim ou não. Mas Não, Merval, eu estou entendendo o seu ponto de vista, que toda pessoa, todo cidadão tem o direito de fazer isso. Do processo. Eu estou olhando da perspectiva da justiça, a justiça olha esse movimento e fala, vem cá, eu tenho um processo aqui, eu preciso completar esse processo. Então, ele está querendo fugir da mesma forma que a Zambelli. Não, o que me chama... Fugir é direito do cidadão que está sendo perseguido pela polícia. Pode fugir à vontade. Que não é crime. Sim, mas Não a justiça tem que tomar alguma decisão a respeito disso. Não, Da perspectiva da justiça, a justiça tem que fazer alguma coisa com essa informação. Medidas. E vamos lá, né? Falar das mensagens vazadas ontem. Nossa, vamos correr que ainda tem muita coisa. Antes disso, quero abrir só aqui um momento no vídeo de hoje. Tinha até um assunto que eu queria trazer, me defender de alguns ataques, mas nem tem tempo para falar sobre isso hoje. Agora, esse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês, porque esse vídeo aqueceu meu coração, sabe? De verdade. Essas andanças, né? Todo dia aprendendo alguma coisinha. E você vai aprendendo um pouco mais, você vai rejeitando algumas imposições, algumas coisas que constroem. Fala, cara, o Brasil é assim. Você fala, cara, não é possível que a gente esteja no caminho certo. Tá dando tudo errado. E aí, às vezes, você fica naquela, né? Remando contra a maré. Todos os liberais de um lado, te chamando de comunista do outro. E eu tô passando no Twitter e a Tsuki colocou esse pequeno recorte, velho. Aí eu falei, ó, bicho, não tem como não, Bolsonaro. Eu nasci pra te defender, velho. Porque tu realmente levanta todas as bandeiras que eu acredito, velho. É incrível uma coisa dessa, né? Tu é brabo demais, Bolsonaro. Vou ler o que a Tsuki colocou primeiro, né? Bolsonaro em 2017. O Banco Central independente sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu ninguém do meu lado. O problema de Bolsonaro foi acreditar que as pessoas tinham ou poderiam vir a ter o coração verde e amarelo, quando na verdade sempre foram as cifras que fizeram esses corações bater. Escute aqui o Jair. O sindicato faz uma campanha muito forte sobre direitos. Certo. Tá? Ele tem que fazer alguma campanha, falar sobre deveres. O pessoal reclama que eu não falo de economia. Eu reconheço que eu estou no ensino fundamental da economia perto dos que estão aí. Reconheço aí. Mas nós só tivemos especialistas nos últimos 15 anos, né? E o Brasil está no caos. Um Banco Central independente, sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Você pode ver, é mais fácil um meteorologista dizer se vai chover ou não daqui a 30 dias do que o economista dizer como vai estar o dólar amanhã. Daqui a 2 anos, quem assumir, caso eu assuma, não sei, você pode estudar a possibilidade de alterar a PEC do teto. O senhor vai estudar isso, então? A gente vai estudar, até porque eu reconheço que não é confissão, né? Eu tive 2 vezes jantando já com banqueiro, gente da entende de economia no Rio de Janeiro. E em dado momento, num desses jantares, um perguntou para mim por que eu tinha alguém economia de nome ao meu lado. Eu falei, eu vou ter a resposta que eu tenho para você aqui. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu alguém do meu lado. Mas aqueles 2 jantares é um sinônimo que brevemente eu terei. Olha, gente, falo pra vocês, hoje olhando pra trás,
Eu acho que toda essa ala liberal do governo Bolsonaro nunca teve compromisso com nada. De coração mesmo. Eu acho que esse pessoal enxergou que Bolsonaro era inevitável, que vocês não aceitariam nenhum outro nome. Tentaram matá-lo, não conseguiram. O pessoal falou, bicho, já que só tem Bolsonaro, vamos tentar cooptar o governo. Vamos tentar controlar a economia. Quem viveu a época vai lembrar a pressão que Bolsonaro sofreu para ser mais liberal, porque ele era meio estatista. E eu olho que, olha, bicho, o plano de Bolsonaro é perfeito. Não é sobre isso, aquilo outro. Se tem uma pessoa bem intencionada na frente, velho, a coisa vai andar. Se tem uma pessoa bem intencionada, virtuosa na frente, a coisa vai andar. O bicho é brabo, velho. E humilde ainda, né? O cara que não entende economia entendeu mais do que todos. Eu falo que é 40 anos de fracasso, né? Que é a nova república inteira. Eu já estava falando nos últimos 15, mas é a mesma coisa. Já posso falar, Bolsonaro. Eu tô usando o argumento que tu já usava, antes de eu nem saber que tu usava. Né? O mito cria e o oreudo copia. Todo santo dia eu tenho mais um motivo para defender Bolsonaro. Eu sou a pessoa que tem a defesa mais lógica de Bolsonaro, sabe? E olha que ainda tem a parte emocional, né? Tá louco. E ontem, mais uma vez aí, tomar pra cima desse cara. Na sacanagem, na malvadeza, vazando uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Eu fiquei me perguntando o seguinte, tá, mas vem cá, qual o crime aí dessas mensagens de Bolsonaro? Alguém me explica. E aí, não pra trazer, assim, eu recomendo você o seguinte, escute, vá atrás. Eu mando pra vocês um recorte de 10 minutos, que é uma discussão lá dele com o Malafaia. Acho que no final vai falar, cara, vem cá, esse áudio é pra quê? Pra eu gostar ainda mais de Bolsonaro? É pra eu gostar agora também. Agora eu vou ter que também gostar do Malafaia. É tipo isso. Sabe? É tipo reunião ministerial 3.0. Toda vez que vazam alguma coisa de Bolsonaro, eu fico assim. Tá, e é pra eu gostar mais dele? É? Eu já gosto o suficiente, pô. Relaxa aí. Mas vamos lá. Vamos começar. Silas Malafaia chegou aí de avião. Quando chegar no Brasil, a PF falou: vem aqui. Busca a apreensão, me dá o celular, me faz aquilo outro, me dê seu passaporte. Estado Democrático de Direito no ápice, né, de tudo que está acontecendo. Porque ele estava obstruindo a justiça, o golpe, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Mendonça alertou a galera, né, após a PF mirar o Malafaia. Falou, irmão, estão indo aí para um caminho meio ruim, viu? Esse caminho de vocês é meio ruim, isso aqui foi ontem. Já depois aí dessa confusão. E o Mendonça já tinha alertado semana passada, né? Quando saíram as notícias. Ó, é ruim isso aí, viu? Vai dar ruim. Eu não acho que perseguir um pastor, perseguir um cristão, cai bem na sociedade. Aí tiveram várias mensagens, né? Eu fiquei pensando assim, a gente podia falar do conteúdo das mensagens de forma bem descritiva, mostrando algumas coisinhas. Mas eu fiquei pensando assim, tá, isso aqui o povo pode ler por ele mesmo. Do que saiu das mensagens, o que vale a pena comentar e trazer alguns pormenores, alguns pontinhos, algumas coisas que fazem sentido, vamos falar assim. Aí vamos dar um bisu, né? Eduardo Bolsonaro fez um esclarecimento. Deixa eu mostrar aqui, né? Eduardo xinga o pai, Malafaia xinga Eduardo, Eduardo xinga Tarcísio. Veja usar. Todo mundo xinga todo mundo. Todo mundo xinga todo mundo. Se bem que não vi Bolsonaro xingando ninguém. Eduardo fala, né? Tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela PF. Considero importante esclarecer alguns pontos. Primeiro, minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso. 2. Causa espanto que a PF aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifica os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava nas minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como Trump, Rubio, Scott Bessent. Por que então a PF não incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? 3. Vivo sob a jurisdição americana. Importante, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. É lamentável e vergonhoso ver a PF tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente:
não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. Se o meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Aí vamos lá. Saíram várias coisas que vale a pena pontuar. Em primeiro, a fake news do Estadão, que já cresceu. Até o Whindersson Torres já está compartilhando. Olha que manchete safadinha. Eduardo Bolsonaro admite em áudio que a intenção não era anistia para todos, mas salvar o seu pai. Gente, o áudio está transcrito aqui, né? Vamos ver onde que Eduardo vai salvar o pai dele. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para a baderna para casa no semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos com a estratégia. Você tem para... que seu objetivo é simples. Em seguida concluiu, dizendo que iria acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que ele traga novidades sobre as ações. Ou seja, o Bolsonaro está falando, ó, os Estados Unidos está aí. Os Estados Unidos está aí. A gente pode aproveitar essa ajuda para... Cadê? Ó, ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. A gente pode resolver o Brasil. Ou mandar o povo pro semiaberto. Que não é, isso não é anistia, né? É só mandar o povo pro semiaberto. Porque não é anistia, é aquele processo de rever as penas. Parece que Eduardo tá tentando livrar o rabo do pai dele, ou parece que Eduardo está tentando resgatar o Brasil? É duro, né, velho? É o consórcio. A fake news do Estadão já tá aí, tá rodando. E vai rodar. Vai rodar. Do mesmo jeito que rodou lá do Bolsonaro com falta de ar, imitando as pessoas com falta de ar. A fake news, assim, histórica. E vai rodar. E o povo não tá nem aí pra nada. Você vê que até a Globo foi mais justa. Eduardo disse a Bolsonaro que se a gente ia lá de passar, os Estados Unidos não vai mais ajudar. Tá, isso ele falou. Agora, admite áudio que a intenção não era anistia para todos, mas para salvar o pai. Não é para anistia para todos, vem cá. Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia significa o quê? Livrar o rabo de Bolsonaro e manter todo mundo na cadeia é desgraça. Puta merda, viu, velho? Me passei, calma. Não tem como não ficar nervoso, né? Foi mal aí. Aí vem essa outra. Em mensagem, Bolsonaro diz para Eduardo esquecer críticas a Gilmar e que está conversando com o ministro do Supremo. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tenho conversado com alguns ministros do Supremo, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, escreveu Eduardo, né? A mensagem está aqui, né? Posso compartilhar? Não. Esqueça qualquer crítica a Gilmar, tenho conversado com alguns, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, me ligue. Aí aí isso aqui não foi nem da esquerda, viu? Foi a direita. A tropa intergaláctica. Olha lá o Bolsonaro, ó. Olha lá o cordão, ó. Ó o Frouxonaro, ó. Olha lá, ó. Blindando o Gilmar. Deixa eu mostrar um tiquinho aqui, né? Deixa eu vir aqui de novo no resumo de agosto. Ai. Prisão Bolsonaro. Eu acho que tá aqui dentro. Espero que esteja aqui dentro. É a notícia da Globo. O mercado vai reagir? Não. Tímido? Não. 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 Novas sanções. Eu espero que esteja aqui. Vai parar. Foi uma matéria, acho que até da Malu Gaspar. OAB. Papapá. Não tá aqui. Deixa eu ver qual foi o dia aqui, né? Dia 7. Dia 7. Olha lá, Matu. Falar que foi. Ou foi na. Não, foi da Malu Gaspar, com certeza. Tá. Você vê que essa matéria aqui até fala do. Deixa eu ver, peraí. Telefone. Não. Essa não, mas aqui é que deixa eu ver a data mais ou menos. Dia 5 para dia 7. Nossa. Deixa eu voltar aqui para Magnitsky.
primeiro. Deixa eu pular aqui para mim, dia 4. Aqui, Supremo. Encontro fechado. Os apelos. Se não dou um Google e acho. Ó, Gilmar reconhece excessos na decisão, tudo mais, beleza. Ver banqueiros. Gilmar é foco, mas o pessoal não pediu sanção. Filho Barroso, tá? Manda nas decisões, deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver essa. Malu Gaspar, acho que é essa, viu? Da sua proximidade. Não, não foi essa. Deixa eu ver se é o da Malu Gaspar. Não é essa. Você da Casa Branca. Tenho conversado com os caras, né? Com alguns. Isso daqui ainda era em julho, né? 27 de... Peraí, que data é esse aqui? 17 de julho. Beleza. Aí dizia, né? Gilmar, por sua vez, buscou interlocução com o aliado de Bolsonaro antes da prisão domiciliar de Bolsonaro. Deixa eu ver se falava aqui, né? Ator bolsonarista, tudo mais. Cadê? Vai falar dessa nota. Aqui, ó. O encontro de Bolsonaro e Gilmar Mendes para discutir a ofensiva de Trump. Gente, desde o início, Eduardo Bolsonaro vem repetindo. Olha, tem uma estratégia que é o quê? Isolar o cara. Eles querem tirar o cara de qualquer rede suprema. Os outros a gente pode conversar depois. E tá batendo na tecla. E falando que, ó, tem que digerir, tem que digerir, tem que digerir. E a galera tá mais ou menos nessa. A Eduardo queria saber aí. A Eduardo, não critica não. Talvez é até pra ajudar. Mantém, né, o foco de um cara só. Realmente, Bolsonaro tava se encontrando. Saiu da imprensa, né? Ia se encontrar. Se não me engano, no dia seguinte que foi preso. Tá ali, ó. 4 leais de Bolsonaro confirmaram a equipe que no dia que foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar Mendes. Sabe, assim, aí eu fico assim de cara, falo, nossa, velho, você não leu o que sai na imprensa não, sabe? Como é que sai? Fala, nossa, a mensagem de Bolsonaro confirma o que já tá na imprensa. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí falando sobre imprensa, e entrando na parte de xingar, eu pensei assim, cara, se eu trouxer essa parte de xingar, eu vou ficar revoltado, não com o Eduardo nem com o Jair, mas com algumas pessoas que estão sendo citadas. Para evitar que eu transmita a minha opinião sobre algumas pessoas, que já é muito difícil, até porque eu tô com uma birra já gigantesca, eu vejo que para outros caminhos que eu acho que tem algumas coisas, gente, que são relevantes, sabe? Principalmente para a direita amadurecer um pouquinho na sua forma de enxergar a política, enxergar os eventos, as coisas que acontecem, sabe? Tem um senso um pouquinho mais apurado. No dia 15 de julho, Bolsonaro concedeu 2 entrevistas. Esse áudio do Malafaia e a mensagem que o Eduardo mandou, que ele xinga lá o Bolsonaro, tanto esse áudio quanto a mensagem do Eduardo para o Jair, elas ocorrem entre a entrevista do Poder 360 e a entrevista da CNN. Vamos ver aqui primeiro o que o Malafaia falou. Ó. Malafaia, você podia ter solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais... Por que o Malafaia tá falando isso, né? Fala assim, cara, tu deu entrevista aí que no final do dia não te trouxe nenhum louro, não falou nada assim de grande relevância e que no final do dia terminou com um desgaste. E tu acabou desgastando o Eduardo, ele vai falar sobre isso. Ele fala, cara, vai dar entrevista, pensa no horário, mais seletivo, escolhe um lugar melhor. Tanto que depois ele vai na CNN. Acessados hoje no país e que tem cara contra você e cara a favor seu. O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio,
Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente... Entendeu aí, né? E o que aconteceu depois desse áudio do Malafaia? Bom, antes de a gente falar sobre isso, pra gente falar sobre isso, vamos voltar no tempo. Depois do áudio do Malafaia, Bolsonaro foi na CNN. Ele foi na CNN por conta de outras pessoas. Um grupo político levou Bolsonaro no Poder 360. Outro grupo político levou Bolsonaro na CNN. No Poder 360, esse grupo político que levou odeia o Eduardo e Bolsonaro fala mal do Eduardo. O outro grupo, eu acho que eu gosto do Eduardo, né? Pelo menos isso. E no horário, como ela falou, até melhor. Mas pra gente falar sobre isso, vamos voltar ao episódio 2091. Porque eu acho que a nossa taxa de acerto é alta. E a gente relembrar algumas coisas, gente. Vamos cá. Peguei aqui, recortei uns pedaços do vídeo. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Ó, tá aqui. Bonitinho, maravilhoso. Vamos ouvir. Ó, tô passando a minha humilde opinião. Não sou político. Escuto muita coisa. Muita gente vem chorar pitanga pra mim. E eu acho que exatamente por esse fato das pessoas terem a total convicção que eu não quero ser político, que eu não tenho interesse de ser político, que elas se sentem talvez abertas a falarem algumas coisas. Eu vou ouvindo a coisinha aqui, vou ouvindo a coisinha a colar. E aí eu quero mostrar pra vocês assim, uma série de notícias. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração aberto para uma pequena reflexão. Lembrando que eu falei, sou a favor que não sejam inimigos políticos, que se conciliem, que fiquem de boa, etc. Mas o gesto na política, ele tem um peso. Veja só. Ontem, de manhã, o Igor Gadelha trazia alguns detalhes de uma coisa que aconteceu no dia 15, antes da entrevista de Bolsonaro no Poder 360. Como é que eu sei disso? Hoje é aquele típico vídeo que eu tenho que falar de coisas que às vezes eu não vou poder provar. Cabe a vocês acreditar ou não. PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio. Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro. Quais lideranças? Quais? Quem acionou o Flávio? É em Valdemar. Caciques do partido. Quem são os caciques do PL? Vocês já viram algum bolsonarista ser tratado como cacique do PL? A avaliação do PL é que, ao tocar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 26, quando Tarcísio pode concorrer à presidência da República. Olha o papo, né? Olha, não. Isso daqui normalmente é aquelas falas que a galera da direita, a rede social fala. E o que Duda Lima sai falando a 3x4. Então o Igor Gadelha contou, né, que houve essa movimentação. Não foi aleatória. Então assim, começa. Aí vai vendo. Vamos continuar. Apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump. Que aliados? Quais aliados? A insistência da família Bolsonaro em anistia ampla, geral e restrita está abalando apoio até mesmo de aliados próximos. Quais aliados? Quais? Reservadamente, esses interlocutores se queixam do posicionamento que avaliam como errado, mas evitam falar abertamente por temer retaliações da base mais radicalizada. Jornalista não inventa. Alguém pediu para essa nota ser... Mostrando agora que a Malu Gaspar disse que Bolsonaro ia se encontrar com Gilmar Mendes, vendo os diálogos. Vocês estão entendendo? Jornalista não inventa. Pode fazer o quê? Narrativa. E aí fake news dura, como é, por exemplo, a canal do Estadão. Como você vê. Aí pega um negócio assim pra meter uma fake news. Mas quando fala assim, falaram com o Flávio. Cara, alguém realmente falou com o Flávio Bolsonaro. Liderança do PL. Realmente existe, né? Talvez não seja liderança, mas alguém ligado ao PL. Né? Aliados de Bolsonaro, quais aliados? Alguém falou. A imprensa não inventa. Começa a entender o que é uma notícia plantada. Para assim. Aí você acredita que está na Globo, é? Vamos ver minha taxa de acerto no final do dia. Publicada.
Alguém pediu para essa nota ser publicada. Quando a galera inventa narrativa. Coisa assim que bota na imprensa, que Daniela Lima faz. Nota assim, não é publicada aleatória. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Quais membros do PL? Quais membros? Eu acho que você já começou a notar que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Uma necessidade de desgastar a imagem do Eduardo, que não começou hoje. Eu vou mostrando para vocês, desde o início da confusão. Começa com o Duda Lima sabotando, inclusive, né? A culpa é do PT, um negócio assim muito genérico. Como assim a culpa é do PT? Ela tem que rebater. Depois a Duda Lima escala na imprensa, Duda Lima colocando Antônio Carlos Rodrigues. Todo dia tem uma ação contra o Eduardo. Para quê? Para destruir a imagem do Eduardo. E uma ação ativa de sequer citar qualquer tipo de instabilidade institucional. Segundo um membro do partido, ele não tem ouvido ninguém, nem mesmo seu pai. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo ser candidato a presidente. Vocês acham isso, gente? Vocês realmente acham isso? Vocês acreditam que Eduardo ele está obcecado? Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Direita. Para parlamentares conservadores, embate tem como efeito colateral fortalecer Lula. Aí tu vai ver, né? A direita. A CNN foi atrás. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira achou que é desnecessário. A direita. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Ah, valeu.